Espírito divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas, outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Bom dia, querida comunidade. Bom dia. Louvemos o nosso Deus, pois nesta manhã de domingo, novamente Ele nos proporciona o encontro com a Sua Palavra. Cremos e confiamos que a presença e o convite de Deus nos trouxeram para este momento de celebração. Ao nos enviar o Seu Filho Jesus Cristo, Deus proclama que já não há mais barreiras que nos separem do Seu amor. Por isso, o sofrimento de Cristo na cruz acabou se tornando a mensagem de libertação aos aflitos e prisioneiros do medo. Deus não quer que o sofrimento, e o sofrimento não é o caminho da salvação. O que salva é o seguimento. Paulo deu mostras de que o discipulado, ainda que na angústia, inaugura uma nova vida em Cristo. Do mesmo modo, o projeto do reino não aceita nenhum tipo de escravidão, pois foi para a liberdade que Cristo nos criou. E a fé que atua pelo amor é capaz de romper as relações de dominação e submissão, que escandalizam muitas relações. Nesta mensagem da Boa Nova, desejamos que todos vocês sejam acolhidos e abraçados pela nossa comunidade. A presença de vocês é motivo de grande alegria. No servir ao propósito de Deus, saúdo a cada um com as palavras de Filipenses 4:4, que dizem: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Cantamos agora o hino 33. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser
Nos coloquemos de pé. Assim nos reunimos na presença e em nome do nosso Deus. Pai, Criador e soberano sobre todas as coisas. Deus Filho, nosso Senhor e Salvador. E Deus, Espírito Santo, nosso santificador. Amém. Como expressão do nosso desejo real de que Deus transforme a cada um de nós, façamos a nossa confissão de pecados. Eu convido a comunidade a fazermos de forma comum a confissão que se encontra aí na tela. Bondoso Senhor, louvamos a Ti porque somente a Tua graça nos salva e somente a Tua misericórdia nos perdoa. Por isso, perdoa as nossas transgressões, pois quebramos diariamente os laços fraternos da convivência. Perdão pela nossa indiferença e pelas vezes que agimos com desrespeito frente às ideias diferentes das nossas. Perdão porque rompemos facilmente a comunhão com os nossos irmãos. Renova-nos com a força do Teu Espírito Santo, para que Ele nos liberte de nós mesmos e do pecado que habita em nós. Queremos ser vaso de barro à Tua disposição para ser moldado. Confiamos em Ti. Cremos verdadeiramente que Tu és Deus benevolente. Por Cristo. Amém. Deus é bondoso. Ele nos concede o seu perdão. Isso nós ouvimos de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, aos que confessam com sinceridade o pecado, é anunciado o perdão em nome do nosso Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Enquanto pessoas perdoadas e renovadas pela graça ofertada por Deus, somos também chamados a olhar e considerar as dores e sofrimentos deste mundo. Por isso, a natureza toda proclama as suas dores e nós proclamamos o socorro de Deus cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita e manada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Assim como nós estamos, oremos. Celeste Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento e converta-nos ao Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, os lábios dos que testemunham a Tua palavra e os ouvidos que acolhem o Teu ensino. Convence-nos com o Teu poder, para que nossa fé seja fortalecida e o nosso coração esteja aberto para cumprir a Tua vontade.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador que vive eternamente. Amém. E motivados pelo amor e pela bondade de Deus, possamos louvá-lo cantando 338, Louvor rendamos. Louvor rendamos, nós que a Deus honramos, com alegria ao nome seu cantemos, graças e glória ao seu altar levemos, glória cantemos. A nossa vida, paternal guarida, amparo e proteção, ó Pai, nos deste, conduz as trevas, luz voltar fizeste, glória cantemos. Que respiramos, com saúde estamos, que nossos lábios, mãos e pés movemos, a tua bênção nós agradecemos, glória cantemos. Senhor bondoso, guarda poderoso, ampara nossa vida eternamente, por tua graça e teu poder clemente, glória cantemos. Palavras da salvação, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda das escarnecedores. Antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor concede o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. De pé recebemos o Evangelho de hoje cantando o hino 186. Bom dia. Eu vou ler do capítulo 14 de Lucas, dos versículos 25 ao 33. Na minha Bíblia está na página 95 do Novo Testamento, para quem quiser acompanhar. Página 95 do Novo Testamento. O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação. Na alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, aie, aie. Botão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença, que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, festa da vida recria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, aie, aie. Saudades da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz emanadas, no mundo sem ódio nem dores. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, aie, aie. Saudades de um mundo sem guerra, anelos de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aie, eia, aie, aie, aie. Saudade de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todos os sistemas que criam palácios, barracos. Venha teu reino, Senhor, a vista na vida recria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria. Aie,
Eia, aie, aie, aie. Já temos preciosa semente. Bondoso e amado Pai, graças rendemos porque agora queremos meditar e ouvir a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a caminharmos na liberdade das Tuas mãos. Ensina-nos a ouvir com atenção o Teu ensino e proclamarmos a Tua boa nova ao mundo. Dá-nos coração com humildade e fé, para que seja edificado em nós o projeto do Teu reino. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Eu quero compartilhar com vocês a leitura que nos traz a meditação de hoje. É a leitura da Epístola de Paulo a Filemon. Ela se encontra aqui nesta Bíblia, na página 258, tá? Do Novo Testamento. 258 do Novo Testamento. Como é uma carta diplomática e é uma carta curta, eu vou ler ela toda para vocês, tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Não já como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Até aqui, palavras de graça, palavras para a nossa fé. Amém. Amados irmãos, querida comunidade, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, é a forma como o apóstolo ele inicia esta carta diplomática dirigida ao seu amigo Filemon, um dos líderes naquela época da igreja cristã em Colossos. A carta ela versa um tema que é espinhoso, tanto nos dias atuais como também para a sua época. Ela versa sobre a escravidão, e quem leva a carta é Onésimo, escravo de Filemon. Não obstante, Paulo, neste momento, está em uma prisão, sob cárcere romano, e sendo esta carta endereçada para mais pessoas, nós percebemos que ele nomeia mais pessoas na carta, não é só a Filemon, entende-se que esta carta ela fora lida na reunião da igreja, e Filemon, ele abriu a sua casa para criar a igreja cristã naquela cidade, e essa carta então foi lida na reunião da igreja na casa de Filemon. Então Paulo ele tem esperanças em ser atendido. Dado que a congregação toda está ouvindo o que está sendo lido, também Filemon ele teria certas dificuldades em não responder a este apelo paulino. O conteúdo da carta é desafiador. Onésimo ele saiu de Colossos como um escravo e é enviado de volta por Paulo como um irmão em Cristo. Ele recebeu o batismo, foi evangelizado, e aí Paulo envia ele de volta. Mas isto que Paulo pede vai além de entregar a Onésimo uma alforria ou uma liberdade. Pois Paulo coloca Onésimo no status agora de uma família cristã. Paulo, inclusive na carta, ele não utiliza da sua autoridade apostólica para exigir algo. Ele não quer forçar Filemon, pelo contrário. Ele quer constrangê-lo enquanto cristão, com a indagação de que um cristão que desfruta da liberdade ofertada por Cristo, age com amor e trata todos como a imagem do próprio Criador. Segundo alguns estudiosos, Filemon era dono de escravos e parece ter enviado Onésimo a Éfeso para fazer negócios.
Onésimo estava acobertado por um salvo-conduto provisório, e pelo jeito os negócios não foram muito bem, ele acabou perdendo dinheiro. E com medo da reação do seu dono, ele procura por Paulo, para que Paulo interceda junto a Filemon a seu favor. Outros estudiosos cogitam que Onésimo tenha sido um artesão pouco hábil, e diante dos prejuízos que ele vinha causando ao seu senhor, ele lhe deu um salvo-conduto, ou seja, ele mandou ele embora, que naquela época podia-se fazer isso, sobre um salvo-conduto, para que ele tentasse a sorte com outro senhor. E assim ele busca Paulo para convencer a Filemon a aceitá-lo de volta. Mas outra argumentação é de que Filemon ele tenha sido enviado de fato Filemon tenha enviado de fato Onésimo para cuidar de Paulo na prisão. E aí se explica porque Onésimo ele tem uma certa autonomia de entrar na prisão e ser enviado de volta e não ser preso de morte, porque um escravo naquela época, sem um salvo-conduto que fosse fugitivo, se fosse preso, além de severas punições, poderia também ser condenado à própria morte, mas Onésimo nós percebemos que não há isso. Ele entra na prisão e retorna com esta carta a Colossos. Com toda certeza, ele também confidenciou a Paulo o seu estilo de vida, as suas agruras. Então, Paulo reconstrói a sua autoestima, apontando que Deus ama e liberta todos os seus filhos, e todos lhe são caros e preciosos. Amados, ainda que o cristianismo tenha nascido em meio a um regime de poder que tratava a escravidão como algo necessário, Cristo sempre rechaçou qualquer tipo de escravidão humana. Cristo rejeitou a servidão humana e colocou-se como o nosso único Senhor sobre nós, não para nos tornar escravos, mas para nos fazer libertos. Conquanto é inegável que muitos cristãos se desviaram do Evangelho e sequestraram de Cristo os princípios da vida digna que liberta a todos. Aliás, o trabalho escravo foi imposto desde as primeiras civilizações, incluindo Babilônia, Egito, China, Índia. O Código de Hammurabi, por exemplo, em 1750 a.C., ele dizia que ajudar um escravo a escapar era punível com a morte. Os gregos e os romanos foram os primeiros que oficializaram comercialmente a escravidão. Os principais mercados romanos eram capazes de lidar com em torno de 20 mil escravos por dia, e cerca de 35% a quase 50% da população sob domínio dos grecos romanos eram escravizadas. Haviam várias categorias de escravos, inclusive escravos pedagogos, médicos, porque se dizia que naquela época a sabedoria e o pensar, as filosofias, é que davam status de verdadeiro cidadão, e aqueles que faziam trabalhos artesanais e outros deveriam servir como escravos. Sabe-se que nenhum bom filósofo grego condenou a escravidão. Aristóteles, por exemplo, ele argumentou que era da natureza do escravo ser escravo e que sua condição beneficiava a sociedade e o escravizado. Platão, que possuía escravos, ele dizia que eles deveriam ser tratados com severidade. Cícero, um grande pensador da sua época, comentava que os judeus e os sírios eram nações preparadas para a escravidão. Após 600 anos depois, apesar de afirmarem que Maomé era contra a escravidão, sabe-se
que ele caçava, capturava, comprava e vendia escravos. Ele tinha, dentre eles, um bem conhecido, o escravo Zaide. O Corão não condenava a escravidão. Os seguidores do profeta viam na escravidão uma missão religiosa, onde o infiel escravizado ele tinha a chance de ser instruído dentro do islamismo e com essa chance de se converter e obter a liberdade. Mas sabe quando eles davam isso, a instrução? Quase nunca. Porque para eles o trabalho escravo era vital para sustentar o comércio muçulmano. A prática da escravização atingia cristãos, outras religiões e diversos outros povos que não partilhavam do islamismo. E sabe-se o cruel disso tudo? Até hoje, muitos países da África praticam a escravidão por hereditariedade. O Sudão é um exemplo disso. Eles invadem a tua casa e dizem, olha, por herança, a tua família sempre foi minha escrava. Eles apedrejam as pessoas na rua. Eles sequestram as pessoas. E tudo impulsionado pelo islamismo radical. Alguns Lumières do iluminismo no século XVII, apesar de sustentarem que todas as pessoas são criadas iguais e têm direitos iguais, alguns Lumières foram extremamente racistas e proprietários, entusiastas de escravos. O ateu John Locke, que vocês conhecem muito bem, ele investia em tráfico de escravos. Immanuel Kant, que nós também ouvimos muito sobre ele, numa infeliz ocasião, ele descartou a opinião de uma pessoa só porque era negra, sob o argumento de que a pele dela provava claramente do que o que ela estava dizendo era algo estúpido. Nos Estados Unidos, no século XVIII, o puritano Cotton Mather fez com que a Carta de Filemon, que nós acabamos de ouvir, e lida, interpretada por ele de maneira distorcida, tornasse uma fonte por toda a América de autorização da escravidão. Ele foi o pioneiro. E a partir das interpretações dele, os Estados Unidos se edificou nessa Carta de Filemon. E ele dizia que a carta ela foi dirigida somente aos senhores de escravos. E essa visão se espalhou pela América do Norte. E dizia que essa carta aconselhava a esses senhores a trazerem os seus escravos para o cristianismo, porque no cristianismo eles seriam mais proveitosos, mais obedientes e melhores, porque servindo a Deus, Deus os faria servir melhor os seus senhores. Inúmeros cristãos antes da guerra da secessão nos Estados Unidos chamavam a epístola de Filemon, sabe como? O mandato paulino da escravidão norte-americana. Não vamos muito longe, né? Vamos colocar o pé no nosso país. Anselmo da Fonseca, em sua obra A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo, de 1887. Ele denuncia que parte do clero brasileiro tinha escravos e repetia as mesmas barbaridades e hostilidades que eram empregadas pelos senhores escravistas. E ele dizia que a outra parte do clero, que não tinha escravos, agia com indiferença frente aos sofrimentos, pois eles não queriam contrariar os senhores do engenho. Mas houve também quem questionasse a escravidão. E um personagem que a gente conhece muito bem foi Nabuco. Mas também houve um grupo de jesuítas no Rio de Janeiro que, após defenderem a bula contra a escravidão do Papa Urbano VIII, eles tiveram o colégio invadido, atacado e vários padres foram feridos. Em Santos, aqui perto, né? Uma multidão pisoteou um jesuíta por tentar publicar a bula anti-escravista desse Papa, e os jesuítas foram completamente expulsos de São Paulo. Sabe, essa vergonha manchou a história do nosso Brasil, e tem manchado.
cristãos viviam em conivência e convivência com a escravidão. Segundo um estudioso, Eduardo Ronald, o padre Antônio Vieira, ele dizia que sem negros não há Pernambuco, sem Angola não há negros. E se atribui também a uma outra fala dele, que a África era o inferno, o Brasil o purgatório. Joaquim Nabuco, ele lamentou que a escravidão tivesse apagado o evangelho libertador da cabeça dos padres. Com certa mágoa, Nabuco uma vez escreveu que os bispos Dom Vital, do Recife, e Dom Macedo Costa, de Belém, não expressavam indignação contra a escravidão e sentenciavam milhares à prisão e trabalhos forçados. Alguém já foi em Porto de Galinha, lá no Recife, Pernambuco? Vocês sabem a história de Porto de Galinha? Hã? Já ouviram? Porto de Galinha era onde chegavam os navios negreiros. E aí, quando chegavam os navios, eles alardeavam na cidade: as galinhas estão chegando, as galinhas estão chegando. Porto de Galinhas. Uma praia esbelta, excelente, mas que tem uma história sangrenta. Muitas ordens religiosas, sobretudo os carmelitas, beneditinos, franciscanos, eram proprietários de grandes fazendas pelo país. E apesar de eles serem menos severos em suas fazendas, os jesuítas no Piauí, os beneditinos no Cariri Novo, no Ceará, os carmelitas na região de São Paulo, eles tinham muitos escravos em suas terras. Só para ter uma ideia, em São Paulo, por exemplo, até os maiores fazendeiros locais, que tinham em torno de 40 a 50 escravos, eles perdiam pelos carmelitas, que controlavam não menos de 436 escravos. O fato dos padres sempre dedicarem suas fazendas ao nome de um santo, né? Cada fazenda tinha nome de um santo, é que os escravos passaram a ser denominados dos santos. E um sobrenome que acabou enraizando na cultura do Brasil. Amados, embora a história do cristianismo tenha havido cristãos que apoiassem a escravidão, tal comportamento é abjeto, é digno de repúdio. A igreja primitiva, ela era conhecida por batizar escravos e romper com essas relações da sociedade, romper com as relações de dominação e de submissão das pessoas. Plínio, um senador pagão, ele mesmo escreve por volta de 111 depois de Cristo, que ele chegou a interrogar 2 ex-escravas que eram batizadas e diaconisas cristãs. Por causa de Cristo e da fidelidade ao Evangelho, muitas pessoas acolheram e incorporaram escravos na comunidade, tratando-os com dignidade, pois tinham a virtude de entender que a comunidade é um corpo unido a Cristo, sem diferenças, onde todos eram pessoas livres e podiam exercitar uma sociedade nova, que busca superar barreiras que separam as pessoas e impedem a plena comunhão. Agostinho, no ano 300, e Tomás de Aquino afirmaram que a escravidão era um produto do pecado e se opunha ao plano de Deus. Muitos papas, por mais que às vezes tiveram posturas incoerentes, eles foram e se colocaram tenazmente contra a escravidão. Segundo um estudioso, Starks, a igreja ela não falhou em condenar a escravidão. O que falhou foi que a maioria dos cristãos não queria ouvir a igreja. Em tempos em que a escravidão era intensa,
Toda a Europa, entre esses especialmente os espanhóis e os portugueses, eles estavam um pouco se lixando para os decretos papais, para o que a igreja dizia a respeito. Estavam indiferentes. Imagina no Novo Mundo, pior ainda, esses caras vinham para cá e os religiosos vinham para cá. Eles eram imbuídos já por este ambiente e não ouviam mais a voz do Evangelho. A igreja ela não ficou no silêncio. Quem optou pelo silêncio foram os próprios cristãos que não queriam ouvir, inclusive muitos do clero brasileiro. Amada comunidade, oficialmente, deixamos de viver tempos em que a escravidão era legitimada. Oficiosamente, ainda há milhares de pessoas que agem sem qualquer princípio humanitário. A escravidão sofreu metamorfoses e ela se apresenta em novas modalidades, em novas roupagens, através da inferiorização do outro, das condições precárias de vida, do trabalho que muitas vezes está em condições de precária, de vigilância constante, de irregularidades trabalhistas, do subemprego, da insegurança alimentar, das pesadas jornadas e trabalhos forçados, sem falar da escravidão ideológica produzida em todos os âmbitos sociais. A discriminação, a rejeição, a condenação e tantos outros comportamentos rejeitáveis são resquícios que ainda restaram de uma história passada e desumana em que muitos não foram tratados como iguais. Então, se a escravidão é um tema ignóbil, que causa repugnância ao verdadeiro cristão, quem vive e apoia e age em conformidade a ela, é porque ainda respira esses ares fétidos da história escrava, da história desumana que se edificou muitos países. A comunidade que se sente amada e incluída por Deus no seu projeto de reino de vida eterna, ela não tem dúvidas de que o seu compromisso é proclamar e viver o amor, fonte da liberdade ancorada em Deus. E, acima de tudo, se posicionar contra toda e qualquer escravidão, pois ela é contra Deus e anula a eficácia da graça divina. Então, Paulo, na carta que ele manda para Filemon, ele não é um idealista que anda nas nuvens. Ele não nos dá uma proposta para acabar por completo com o sistema escravagista greco-romano. Mas ele aponta que o cristianismo ele não precisa replicar os males da sociedade. Ao enviar Onésimo de volta para Colossos, com a recomendação de que agora não é mais um escravo que retorna para Filemon, ele diz: receba-o como seu irmão, como da sua família. Porque agora o Senhor na carne que está nele é Cristo. E Cristo é Senhor da liberdade. O apóstolo sugere que seja desfeita toda a relação material de senhor e escravo, e sejam dissolvidas as distinções em função do amor, da partilha, da fraternidade, da dignidade. Paulo ele não superestima a capacidade de amar, ela pode superar muitas coisas. Ele reafirma que o evangelho da liberdade não pode ser tratado como resultado da força humana, mas como graça que Deus nos deu, que sempre busca nos ensinar que o amor pode transformar, pois este procede de Deus. Por isso, todo cristão precisa renunciar à condição de senhor, superando livremente os seus direitos e privilégios, para amar os outros e testemunhar o Evangelho. Não por último, a curiosidade, né? Enfim, qual foi a atitude de Filemon? A carta aos Colossenses nos dá uma pista, ela foi escrita anos depois da carta a Filemon. E há evidências bem claras que a proposta e a expectativa de Paulo
foram acolhidas na casa de Filemão. Onésimo não apenas se tornou um irmão amado, ele se tornou bispo em Éfeso e ajudou Paulo também na missão como colaborador na pregação do Evangelho. Filemão compreendeu muito bem o que era ser cristão para a sua época. Então, meus amados, façamos o mesmo. Pois é assim que Paulo nos orienta, lá em Gálatas 3, capítulo 26 até 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. Que a graça e o amor de Deus sustente esse pensamento revolucionário que o cristianismo trouxe para a sociedade e que até hoje muitos não conseguem viver de forma plena. Amém. Em resposta e como expressão de fé à palavra pregada, professemos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Nesse domingo, você é convidado a ofertar para o projeto de missão no Sino do Brasil Central. Esse recurso será utilizado em 3 principais áreas dentro do nosso Sino: para o auxílio às comunidades na realização e no acompanhamento do seu planejamento missionário. O planejamento é muito importante para o desenvolvimento das comunidades. Através do planejamento, nós conseguimos os nossos objetivos, principalmente nos nossos grupos de crianças, adolescentes, grupo de mulheres. Então, faça parte do planejamento. Também será utilizado para os encontros de formação na área de lideranças, de trabalho com crianças e juventude. O encontro do Missão Criança foi um momento muito especial para a nossa comunidade. Ele deu um novo ânimo para que a gente pudesse reforçar a importância do batismo e o papel de cada membro na edificação da fé cristã das crianças. E outra área é o trabalho com jovens, para a realização de retiros e encontros a nível sinodal. Para mim, participar do Retiro Sinodal de Jovens foi muito importante, porque foram dias ali de partilha de experiências, crescimento espiritual, comunhão, então foi um tempo muito especial. Colabore, contribua você também com esse bonito trabalho da ISLB, com a missão de Deus que é desenvolvida nessa extensa área geográfica. Pratique o amor, reparta o amor. As ofertas de hoje são destinadas para a missão no Sino do Brasil Central, como os vimos no vídeo motivacional. E só lembrando, se você quer com o destino conforme no vídeo, coloca o dinheiro dentro da sacolinha. Para a comunidade, dentro do envelope. Tá?
julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Quantas bênçãos não duvidarás, e contando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nos coloquemos de pé, façamos um momento da nossa instituição da ceia. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando: Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. Assim diz o nosso Senhor: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer a Santa Ceia de forma aqui no altar, né? Vamos fazer o círculo aqui no altar. E vocês fiquem na liberdade de poderem tomar a Santa Ceia ou aqui no momento de recebê-la, ou também tomarem depois que vocês retornarem para os bancos, tá? Eu convido os presbíteros para que a gente possa então distribuir a ceia.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir até a mim, pegue a sua cruz, siga-me. Que essas palavras do nosso Senhor Deus estejam imbuídos no nosso ser, no nosso jeito de viver, e que possamos proclamar a liberdade e o amor que Cristo sempre nos dá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a face e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz do nosso bondoso Deus. Amém. Oremos. Querido e amado Pai, somos gratos pelo alimento que nos une a Ti, pela partilha da ceia que nos torna um corpo e unidade em Teu nome. Somos gratos ao Pai porque isto nos fortalece enquanto comunidade de fé a testemunhar a Tua graça a todos os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram tomar os seus lugares? Nós temos agora o nosso momento das orações, mas antes de fazermos as nossas orações, eu quero anunciar de forma oficial que as irmãs Sigrid e Dagmar, por favor, levantem ali para eles poderem ver vocês, tá? Elas estão sendo integradas oficialmente na nossa membresia, aqui na nossa comunidade, e nós queremos acolhê-las e orar para que Deus ele possa seguir completando a sua boa obra na vida de cada uma delas. Eu pediria que alguém do presbitério, alguém próximo a elas aí, cumprimentasse elas e acolhesse elas em nossa comunidade. E nós agora queremos fazer o nosso momento de oração. Sejam bem-vindos, tá? Como membros aqui da nossa comunidade aqui de Campinas, tá? Vamos fazer o nosso momento de oração e eu pergunto, vocês têm algum motivo de oração que vocês queiram lembrar? Dagmar, nós vamos lembrar, tá? Em oração, tá bom? Sim, Nelson. Meu filho Richard, que está já há muito tempo com uma bactéria e a medicina não consegue erradicar isso, né? Então eu peço orações para que Deus possa realmente curar ele, né? Uhum. Eu quero pedir para que a gente sempre lembre de orar por todas as nossas comunidades e paróquias, principalmente as do Sino do Sudeste, onde a gente está, né? Então, agora como presidente do Sínodo, eu tenho acompanhado um pouco mais de perto as outras comunidades, junto com o pastor Marcos, e tem problemas. Então, a gente precisa de muita oração.
Então, pedir sempre que vocês lembrarem, orai pelas nossas outras comunidades luteranas. Mais algum pedido? Outro pedido de oração? Alguém queira fazer? Lembramos também recentemente, né, da família Petrate, né, com o falecimento do Paulo, né, vamos também colocar em oração. Nos coloquemos de pé, vamos orar. Amado Pai, somos gratos a Ti pelo momento em que pudemos nos reunir em torno do Teu ensino. Somos gratos porque encontramos em Ti a liberdade e o chamado para viver o amor que tudo supera. Rogamos, Senhor, que essa mensagem seja colocada em prática e sejamos a igreja da unidade em Cristo. Supra-nos com a abundância do respeito e ajuda-nos a termos um relacionamento profundo contigo e que possamos proclamar a Tua boa nova todos os dias. Olha, Senhor, para o mundo e para o nosso país e governa cada coração para a superação das barreiras e discriminações. Guia nossas autoridades para a honestidade e execução de projetos que visem a dignidade das pessoas. Brilha com a Tua luz sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, sobre as nossas comunidades, as comunidades da nossa igreja aqui do Sínodo e todas as outras, ó Pai, que estão imbuídas de proclamar o Teu santo Evangelho. Ilumina os nossos passos e coloca a Tua presença junto a cada pessoa que busca refúgio em Tuas mãos. Somos gratos, ó Pai, pelas colheitas bondosas que a Tua mão nos concede, por todas as bênçãos derramadas e pela possibilidade de celebrar contigo motivo de ação de graças em passagens marcantes da vida. Por isso, agradecemos porque hoje permites com que eu e minha esposa Natália celebremos 12 anos de bênção matrimonial, concedendo-nos frutos aprazíveis dentre estes nossos filhos, nesta nossa vida que Tu conduzes. Pedimos para que continues protegendo a nós e a todos os casais que edificam a sua casa nos alicerces do reino. Ampara, cura e proteja todas as pessoas que sofrem angústias no que concerne à saúde e padecem de enfermidades. Aqui lembramos a vida e saúde de Richa, que ainda se encontra internado. Lembramos da vida e saúde de Dagmar, que será submetida a uma delicada cirurgia nesta quarta-feira. Fortaleça, ó Pai, nestas pessoas a fé, o ânimo e a esperança de que Tu és o nosso médico e nos cuida com carinho. Consola os enlutados, quando aqui lembramos o falecimento de Paulo José Relou, que muita dor trouxe para sua esposa Cíntia Petrate e todos os seus familiares. Que a palavra da ressurreição seja o sustento de cada um, pois somos herdeiros de nova vida no ressuscitado. Tudo mais, Senhor, colocamos diante de Ti, orando numa só voz, a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares.
alguns avisos aqui. Culto, no próximo culto, dia 11 de setembro, às 9h30, com a presença do coral, e teremos culto infantil também. Os dados financeiros da igreja. As nossas contribuições e doações de agosto, tendo em vista as entradas e saídas, fecharam com 92% de entrada. Em setembro já alcançamos 1%, faltando ainda 99%, para cumprir com nossas obrigações. Ofertas de louvor. Na tela, seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix ou pelo CNPJ ou via depósito de transferência bancária para a conta da igreja. Que Deus nos anime a ofertar é o texto de Coríntios 2, 9-7. Que cada um dê sua oferta conforme resolve o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alguns lembretes da semana aqui. Diaconia na terça-feira, dia 6. Às 19 horas, coral na quinta-feira. Dia 8, Igreja em Família Nova Aparecida. Sexta-feira. E no sábado, ensino confirmatório. De manhã e reunião do presbitério sábado à tarde. Um outro aviso aqui, flores para o altar. Convidamos a comunidade para se animar e fazer doações de flores para o altar. Que é uma informação sobre o censo IBGE. A ISLB pede que se identifique como membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil ou ICLB. Tá? Isso é muito importante lá quando forem fazer o cadastro com a consulta. Isso daí. Mais um recado? Perguntar se temos visitantes. Você se apresenta por nós, por favor? De onde, Fernando? Ah, daqui mesmo? Da Vila Padre Anchieta. Bem-vindo, Fernando. Os nossos cultos normalmente são todos os domingos às 9h30. Alguns especiais, você fica meio atento de vez em quando aí, que às vezes é no Lar Belém. Então tá jóia. Bem-vindo. Mais alguém? Então tá jóia. Quase visitante. Vamos ver quem é, se vocês adivinham. Eu estive 20 anos aqui, agora moro 20 anos na praia, fica lá na comunidade, mas eu tenho plano de saúde aqui, então quando eu tenho que ir no médico, tenho que passar para minha filha, assim, e sou feliz o domingo passar no dia do Senhor. Muito obrigado. Uma boa semana para todos nós. Vamos receber a bênção de Deus, né? E nos despedir deste momento de celebração, eu convido a nos colocarmos de pé. Que Deus, nosso Pai gracioso e bondoso, seja convosco. Que a graça do seu amor caia sobre vós, o sustente na vida, na fé e na caminhada. Que a graça do nosso Senhor Deus seja os nossos planos, guie os nossos planos e, acima de tudo, edifique em nós também a morada do Espírito Santo. Assim nos abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz, sirvamos a Deus com alegria. O convite é para que proclamemos ao mundo que Deus é o nosso Senhor e a sua palavra nos liberta. Queiram tomar os seus lugares, nós temos ainda o nosso canto final e eu desejo um abençoado domingo, uma abençoada semana e até o nosso próximo culto, né? A todos vocês. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permite que andemos em tua luz. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fique em nossa companhia, ó bom Senhor. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor.
fique em nossa companhia.